O recorde mundial de aceleração tem assinatura italiana. Isso mesmo, o Máquinas na Pan dessa semana vai acelerar junto com você o Pininfarina Battista, um bólido mais rápido que um carro de Fórmula 1. Com um sistema exclusivo de controle de partida, o Pininfarina Battista acelera de 0 a 100 em apenas 1,86 segundos para atingir a velocidade máxima de 350 km por hora. E tudo isso com os dados de telemetria confirmados pelo piloto alemão Nick Heidfeld em pista de corrida e também em estradas do interior da Itália. E mais, Renato Bellotti vai levar você para uma viagem no tempo a bordo do cobiçadíssimo Corvette Stingray de 1964. Marcos Camargo vai abrir a porta de uma garagem muito exclusiva de carros que conta uma parte importante da história automotiva. E também vamos acelerar o Porsche 718 Cayman GT4 RS numa pista de corrida. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode acompanhar o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Começamos o Máquinas na Pan dessa semana com o pé embaixo e um recorde mundial de aceleração. Pininfarina Battista, o carro mais rápido do mundo em aceleração, vai de 0 a 100 em apenas 1,86 segundos. Além dessa aceleração absurda, o seu sistema exclusivo de controle de partida proporciona performance suficiente para superar até mesmo um carro de Fórmula 1. Equipado com 4 motores Rimac, que juntos entregam 1.926 cavalos, com 238 kgf de torque, os recordes de aceleração foram confirmados durante os testes dinâmicos no Autódromo de Dubai, bem como os de frenagem, com parada completa de 100 a 0 em 31 metros, graças ao conjunto Brembo CCMR de discos de 390 milímetros, carbono cerâmicos nas rodas traseiras e dianteiras. O powertrain do Pininfarina Battista utiliza bateria lítio-íon com capacidade de 120 kWh, acondicionado num compartimento de fibra carbono de alta resistência, baixo peso e posicionados no túnel central e atrás dos bancos para reduzir o centro de gravidade, com consequente ganho de estabilidade. 4 motores elétricos independentes, um para cada roda, combinados ao torque vetorial, controle eletrônico de estabilidade e software que permite diferentes calibrações da entrega de potência, proporciona respostas dinâmicas jamais vistas em um super esportivo. O layout interno do Battista proporciona ao piloto fácil acesso aos comandos do carro e informações dinâmicas. São 3 telas estrategicamente posicionadas para fácil visualização, com a principal localizada acima da coluna de direção. Esse é o principal display funcional, com gráficos e informações sobre carga da bateria, velocidade, autonomia e regeneração durante as frenagens. Com a bateria totalmente carregada, a autonomia do Battista é de 476 km e velocidade máxima de 350 km por hora. São 5 os modos de condução e dirigibilidade do super esportivo italiano, que podem ser ajustados através de 2 manoplas. Modo calma, com entrega de 408 cavalos, pura 1013, enérgica 1360, furiosa com entrega máxima de 1904 cavalos e ainda um modo de condução que pode ser customizado de acordo com a preferência do condutor, o Carattere. Primeiro o carro GT 100% elétrico, o Pininfarina Battista foi desenhado para clientes que buscam mais alto nível de luxuosidade, tecnologia e desempenho.
Apenas 150 exemplares desse modelo exclusivo e criado pelos artesãos do ateliê italiano localizado em Cambiano foram produzidos e personalizados tailor-made para compradores tão especiais quanto esse State of Art de performance. O preço, 2,2 milhões de euros ou 13 milhões de reais. De um recorde mundial para um clássico que tem a preferência global. A gente vai voltar agora um pouco no tempo, até 1964, para pegarmos uma carona com o jornalista Renato Bellotti, que vai mostrar pra gente um dos seus clássicos favoritos, o Corvette Stingray. Olá Alex, tudo beleza? Também os seguidores do Máquinas da Pan. Você falou em carro clássico, carro antigo, essa é a nossa área, a nossa grande paixão. E um dos meus favoritos, depois que eu andei, foi justamente o Corvette Stingray 1964. Nessa matéria vocês vão ver que esse modelo é bem interessante, porque ele é a segunda geração do Corvette. E essa mudança foi revolucionária, porque acabou trazendo novos elementos de design, enfim. Até hoje o Stingray é um carro estudado nas escolas de design por conta disso. Então, afivela os cintos e confere aí, principalmente o estilo e, claro, o ronco do V8. Stingray é uma arraia, né, basicamente. Então eles tiveram como inspiração a arraia e por isso que ele tem essas linhas todas agressivas e muito estilosas. Ele foi um divisor de águas, iniciou a segunda geração do Corvette e sem dúvida nenhuma tem uma capacidade apaixonante, como eu falei há pouco, quando você olha um deles. Primeiro destaque, faróis escamoteáveis e aqui também esse símbolo do Corvette. Olha só o ângulo que dá quando você olha de frente. Seguindo por aqui, a gente andou num 63 há muito tempo atrás, né, o Stingray com vidro bipartido. Detalhe aqui dos pneus de faixa branca com essa calota que tem um quê europeu, né, imitando um cubo rápido. Mas todo o desenho dele também traz uma musculatura muito interessante. E o Corvette como um roadster clássico que nunca deixou aí de perder as suas origens. Ele nunca perdeu as suas origens, o Corvette, ao contrário do Thunderbird, vamos falar daqui a pouquinho dirigindo, mas olha só que legal como o desenho, ele é todo uniforme e ele valoriza muito realmente essa curvatura do carro. Lembrando para muita gente que não sabe, né, que os Corvettes são de fibra de vidro, né, uma mistura de fibra de vidro e plástico. Detalhe aqui atrás também das lanternas que dão um charme todo especial. Elas surgiram no Corvette no finalzinho na década de 50, na década de 1960, o Corvette 60, essas lanternas menores atrás, e no Stingray elas ficaram simplesmente perfeitas. Outro detalhe, claro, né, o símbolo Corvette Stingray, uma coisa que eu acho muito charmosa nesses carros é esse aqui, a abertura do tanque de combustível. Uma coisa sensacional dos Corvettes é que a capota elétrica no conversível ela só chegou na década de 90, mas não porque eles estavam economizando, mas é uma exigência dos consumidores tradicionais. E o que é legal, a capota manual, e ela fica guardada aqui nesse espaço, ou seja, ele é um clássico roadster, como eu falei há pouco, não perdeu aí o seu estilo e a ideia original, a proposta original do Corvette, que sempre foi ser um roadster esportivo. E aqui o detalhe do compartimento da capota aberto, né, olha só, o espaço é interessante, né, o espaço é grande, mesmo no 63 que a gente andou há vários anos atrás, nesse espaço aqui a gente dá para botar até alguma bagagem, alguma coisa nesse sentido. Aqui também, mas um pouquinho mais apertado. Muito bem, aqui no interior, bom, primeiro que o painel, ele te encara com uma série de instrumentos. O Corvette, como todos os carros americanos, de modo geral, norte-americanos, sempre teve uma gama de opções, né, de opcionais gigantesca, né? Esse painel bastante completo, olha só que legal, nós temos desde tensão da bateria, velocímetro de contagiros, claro, pressão de óleo, que é algo que não pode faltar num verdadeiro esportivo, ou seja, ele te informa tudo isso com uma ergonomia bacana também, né? Mantendo até essa ideia do desenho que a gente vê no primeiro Corvette, né? Que interessante, né? Esse lado do passageiro, ou seja, ele é um carro também que tem uma inspiração náutica por causa do nome e por conta do desenho, mas olha só que legal. Aqui nós temos volume do rádio, o rádio ele deitado na posição vertical, outra coisa interessante. Tem uma coisa difícil até de ver nesses carros, ou um pouco mais raro, é o câmbio manual de 4 velocidades. Uma coisa que eu gosto muito dos Corvettes é o acabamento, de modo geral, o acabamento, o trabalho que eles fazem na fibra. E aqui o motor, o famoso 327 V8,
que é um motor, é um small block, mas é um motor que podia ter potências diferentes, quadrijet e várias outras coisas, aumentando a potência até uns 365 cavalos. Corvette, toda vez que eu ando num Corvette, tenho a possibilidade de dirigir um Corvette, eu fico muito feliz, porque ele é o carro esportivo norte-americano, ou seja, ele é aquele carro do consumidor médio, né, do americano médio, poder ter um carro com desempenho diferenciado, poder ter um carro com estilo sensacional. E essa é a proposta do Corvette desde lá do início. A gente sabe que os carros dos Estados Unidos sempre foram muito grandes e o Corvette mudou isso, né? Pós-Segunda Guerra, já veio aquele espírito dos roadsters europeus e o Corvette ele veio justamente para conquistar e mostrar, na verdade, né? No início foi uma aposta, né? Que um carro dos Estados Unidos também podia ser pequeno, ter 2 lugares e ser muito divertido. E basicamente o Corvette ele reúne essas 3 coisas até agora, que é a 8ª geração. E o que é interessante, a grande sacada dessa 2ª geração, falando tecnicamente, é que ele traz, que foi uma exigência dos designers para a GM, ele tem que trazer o eixo traseiro independente, ou seja, suspensão traseira independente, né, melhor dizendo. Ou seja, isso revolucionou o comportamento dinâmico e botou o Corvette, com o passar dos anos, foi se desenvolvendo e tal, como um dos esportivos mais legais, e claro, com o puro estilo norte-americano, né? Ou seja, quem gosta de carro americano sabe do que eu tô falando. Curtir um dia de sol com som de V8 no ouvido, isso é simplesmente sensacional. É isso aí, obrigado pela audiência, vou dar mais uma voltinha aqui e logicamente o tempo tá até abrindo, olha que beleza. A gente se fala na próxima matéria, um abraço. Em 1957, a Volkswagen começava a produção da Kombi e depois a do Fusca em 1959. Ao longo dos anos, vários carros da marca passaram pela garagem dos brasileiros. Agora, a marca reúne alguns desses ícones da indústria automotiva na garagem Volkswagen Fase 2, onde apresentou vários modelos clássicos na fábrica de São Bernardo do Campo. Essa mostra não está aberta ao público, mas o nosso infiltrado Marcos Camargo, do portal R7 e do site Auto Show, esteve lá e preparou uma matéria muito exclusiva aqui para o Máquinas na Pan. Olá, Alex e amigos da Jovem Pan. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo e conhecer um dos maiores acervos de carros antigos de uma montadora no Brasil, que é o projeto Garagem Volkswagen. É um acervo com 36 carros, e eles têm mais carros antigos lá, e eu fui convidado para conhecer com exclusividade, vou trazer para vocês nessa matéria aqui no Máquinas na Pan. Bom, sem mais delongas, a gente está aqui na garagem Volkswagen Fase 2, é um acervo de carros muito raros da Volks, muitos são 0 km, nunca saíram aqui da fábrica e eles tiraram da linha de produção para poder fazer mostras como essa. Então é um espaço bem grande, não está aberto ao público, é mais para clubes, colecionadores, é uma mostra, uma coleção privada da Volkswagen aqui na fábrica de São Bernardo, aqui na Via Anchieta. Mas não adianta você bater lá no portão porque está fechado, não é um museu, não é um acervo aberto à visitação. Eu vou mostrar para vocês um pouco do que eles têm aqui, mas eles têm outros carros que não fazem parte aqui do acervo. Na informação que eu tenho são quase 100 carros e aqui tem 36. Então tem muita coisa ainda por aí e eu vou mostrar algumas para vocês. Um dos exemplares icônicos aí da garagem, com certeza é a Kombi, é uma Kombi luxo, essa daqui da década de 60, e ela foi restaurada com a supervisão de um ex-presidente da Volkswagen, que era o Thomas Tschmal. Ele gostava muito, tinha uma história com esse carro. Ela tem alguns pequenos detalhes não originais, né? O vidro Safari não era original, mas a Kombi na cor, nos detalhes, ela é uma Kombi luxo muito bem preservada. Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Vocês podem acompanhar aqui, ó. O interior dela é cinza, ela tem todos os detalhes da Kombi de painel. Era pura simplicidade, mas a Kombi era um carro usado pelas famílias, né, na década de 60, 70, e essa era a versão luxo, que tinha ali os 2 bancos, a pintura em 2 cores, os frisos, né, a seta ainda era a seta bananinha, então ela
você aciona a seta, ela sobe por aqui. Então é um carro muito bacana, ó, fecha igual um carro 0 km. Aqui do lado a gente tem o 1600 4 portas. Esse carro ele foi desenvolvido, né, para diferenciar um pouco do Fusca, né, na época da Volkswagen. Foi apresentado no Salão do Automóvel de 1968 e ele durou pouco. Ele foi modelo 69 até 71. Era um sedã pequeno, fez muito sucesso como táxi, né, no Brasil, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ó, painel jacarandá, todo diferenciado na parte interna, e era um sedã curto com o motor traseiro do Fusca. E era um projeto que a Volkswagen da Alemanha tinha abandonado no início dos anos 60, e no final dos anos 60 a matriz aqui, a filial brasileira, acabou recuperando esse projeto e lançou aqui como 1600 4 portas. Ó. A porta pequenininha, mas facilitava o acesso, né? Então ele fez sucesso como carro de praça e ganhou o apelido de Zé do Caixão. Aqui a gente tem também o TL. O TL, assim como o 1600, eles eram os novos projetos da Volkswagen. Aqui era um perfil familiar e aqui era um carro mais estilo esportivo, um fastback, né? A traseira dele esportiva, tinha 2 portas, mas também teve o TL 4 portas, que é muito mais raro ainda. Então, assim, basicamente o motor, né, 1600 traseiro, que era o motor do Fusca, só que com uma roupagem diferente, um acabamento diferente. Ó, o painel jacarandá era um painel um pouco melhor, acabamento, né, com os bancos ali de perfil gomado. Então eram carros diferentes, não eram carros completos, na época não tinha, mas a Volks estava se diferenciando. E junto com esses carros veio também a perua Variant, também ali em 69, que ficou muito famosa, né, a primeira versão. E esses carros foram aquela primeira tentativa da Volks sair de Kombi e de Fusca para fabricar carros diferentes. Esse daqui, para mim, é um dos carros mais legais do acervo, porque foi o primeiro carro que a Volkswagen tirou da linha de produção e guardou com a intenção de um dia fazer um museu e tal, que é a Variant 2. Ela foi apresentada em 78, ela tinha muitas linhas, né, derivadas ali da Brasília, mas ela era maior, a suspensão dianteira era independente, o painel também era maior e o conforto desse carro era muito maior, muito melhor do que o da Brasília, né? Ó, vou abrir aqui, ó, os detalhes. Esse carro, então, foi o primeiro que eles tiraram da linha de produção. Ele tem 309 quilômetros, eles tiraram da linha de produção para poder guardar no acervo. E do lado a gente tem ali a Brasília, que é uma Brasília LS, que deve ser do último ano de produção, né, 1982. A Brasília foi totalmente desenvolvida no Brasil, tinha um nome brasileiro e foi um sucesso de vendas. Essa cor metálica, ela tinha um painel bem completo ali na década de 80, também foi tirada da linha de produção. Este carro tem 460 quilômetros, né? Ó, o painel dela como era diferente. O volante, que era o mesmo volante usado no Gol, encosto de cabeça. Então essa era a Brasília LS, ó. Tinha esse embleminha aqui, ó, na traseira, escrito LS. Era a versão mais completa, tinha desembaçador e tal, mas não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica. E aqui do lado a gente tem o Volkswagen SP1. A ideia desses carros esportivos aqui era oferecer algo mais para quem queria esportividade. Tinha o SP1 e tinha o SP2 com motor 1700, o câmbio longo, esse acabamento que na época era uma coisa assim do futuro. Você está vendo aí os detalhes do carro, o volante, console central, a instrumentação dele era completa, os bancos eram esportivos, ele era muito parecido mesmo com um Porsche. E carro importado era proibido nessa época. Então a Volkswagen desenvolveu carros novos, não existia carro importado, fez o SP1, que durou muito poucas unidades produzidas, e o SP2, que esse sim fez mais sucesso na década de 70. Ó, aqui a gente tem 3 exemplares da linha do Fusca. O Fusca foi o carro, né, todo brasileiro conhece o Fusca, o mundo inteiro conhece o Fusca. Ele teve uma primeira fase ali da década de 50 até 86. Esse daqui é um dos últimos exemplares desse ano, né? 86 o Fusca se despediu do mercado brasileiro. Nessa época ele já tinha o banco maior, o volante do Gol, o painel que era na cor preta. Ele teve várias séries especiais, como teve o Fusca Série Love ali dos anos 80. Ele saiu de linha a primeira vez em 86, mas ele ia voltar depois com esse carro aqui, que era o Fusca Itamar.
Fusca Itamar, ele era um pedido do nosso ex-presidente, o Itamar Franco. Ele queria ver um carro, né, um carro do povo de novo sendo feito aqui no Brasil, e aí lançaram o Fusca Itamar em 93. Esse carro aqui, que tem exatamente 326 quilômetros, ele participou do evento de lançamento do Fusca Itamar. O presidente, né, na época, andou nesse carro aqui na fábrica. E uma curiosidade, né, ele durou 3 anos, né, ele foi de 93, um pouquinho mais, até 96, depois saiu definitivamente, teve o Série Ouro, e ali tem um Fusca Cabriolet, que era uma versão customizada pela Sulan, sem a capota, né, com um banco especial, várias coisas, e esse carro foi dado de presente para o ex-presidente Itamar. Só que, olha como eram as coisas diferentes, ele não achou de bom tom ganhar um carro de presente, então ele devolveu esse carro para a Volkswagen, eles guardaram aqui no acervo, mas ele era customizado, modificado pela Sulan também, ó, volante do Gol, instrumento tinha também aparelho de som, banco aqui em couro, né? Era um carro bem legal, a capota de muito bom gosto, a roda era diferente, era um pouco parecido com os Fuscas alemães, né? Que teve também versão conversível, né? E aqui então esse carro muito raro foi integrado no acervo aqui da fábrica. Da garagem exclusiva da marca alemã Volkswagen, a gente vai acelerar agora uma outra máquina do grupo e em pista de corrida, o Porsche 718 Cayman GT4 RS. É isso aí, o Máquinas na Pan está no circuito Velocitar para acelerarmos juntos o Porsche Cayman GT4 RS. E aqui bem no centro do carro, a usina que empurra essa máquina. O motor aspirado 4.0 Boxster de 6 cilindros entrega potência de 500 cavalos a 8.400 rotações, com torque de 45,9 kgf, para levar o 718 Cayman GT4 RS de 0 a 100 em apenas 3,4 segundos e velocidade máxima de 315 km por hora. E aqui atrás, o principal destaque aerodinâmico do GT4. Novos difusores dianteiro e traseiros e um novo aerofólio fixo em forma de pescoço de ganso, que deixa o carro bem mais grudado no chão e com excelente downforce. Bom, agora chega de conversa e vamos conhecer o GT4 RS em pista de corrida. Vamos lá? Bom, vamos começar nosso test drive então com 718 Cayman ou Cayman GT4 RS. É um carro de corrida mesmo, por isso a gente está numa pista de corrida para acelerar forte. O comportamento dinâmico dizem que é espetacular, é isso que a gente vai conferir agora. O motor é o mesmo utilizado, esse motor 4.0 6 cilindros de 500 cavalos, é o mesmo usado em pista de corrida com carro de corrida, por exemplo, com o 911 GT3. Olha só o ronco do motor. Esse modelo, né, o novo 708 GT4, ele não tem câmbio manual, é um PDK de 7 velocidades, mas ainda assim você pode fazer a troca de marchas pela alavanca de câmbio mesmo, ou então aqui atrás, ó, nos pedal shifts que ficam bem atrás do volante. A direção é elétrica, a suspensão é independente, McPherson, tanto na dianteira como na traseira. O som do carro é espetacular, né? É maravilhoso. Olha o ronco do motor, gente. Vou até acelerar um pouquinho agora. Bom, e para acelerar muito, ele precisa frear bem também. Então, para isso, ele tem um freio carbono cerâmico
que além de ter mais eficiência, ele também não esquenta. Então a performance do carro durante a freada fica muito melhor e o comportamento dinâmico também. Cara, dar reduzida aqui, jogar a marcha para baixo, é como se estivesse na Disney. É uma diversão, o carro é muito divertido, muito equilibrado. E também alguns apêndices que foram retirados do carro, como a própria maçaneta agora, é através de um nylon que você puxa e com isso você tem alívio de peso. E quando a gente fala alívio de peso, você tem mais eficiência energética, com muita potência, e o carro fica muito mais no chão por conta desse projeto aerodinâmico totalmente reformulado. Os paralamas e o capô foram fabricados em fibra carbono, houve também a remoção da parte do isolamento acústico e foram utilizados materiais mais leves também nos tapetes. O vidro traseiro também ficou mais fino, com isso mais uma redução de peso. E as saídas de escapamento são em titânio, as rodas em alumínio foram substituídas por magnésio. Aqui no cockpit, parece que você está num avião mesmo, num caça. Os comandos são muito à mão e muito tecnológico, então a maneira até que você veste o banco, essa concha, também é de fibra carbono. E você fica com o carro muito na mão, ou seja, dá muito mais confiabilidade para você acelerar, para frear e também muita estabilidade. A tela do sistema é de multimídia de 7 polegadas e a conectividade sem fio de ultíssima geração. Acelerar mais um pouquinho? A tecnologia embarcada com auxílio de pilotagem em pista é bem legal. E estamos falando aqui numa pista de corrida, hein? Para facilitar as curvas, o sistema de vetorização de torque, ele ajuda muito no comportamento dinâmico do carro para fazer a curva ideal. O sistema de amortecimento ativo também muda a dinâmica do carro no modo esporte, deixando a suspensão mais rígida para a pista e na normal, mais macia e confortável para utilização urbana. O nosso test drive do 718 Cayman GT4 RS fica por aqui. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.